Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje trarei aqui a nossa discussão 3 eventos acerca do sentimento de medo associado à figura presidencial. Vamos a eles. Primeiro evento. Hoje tivemos mais um domingo de manifestações diversas em muitas cidades brasileiras e tornamos a ver Bolsonaro apoiar, manifestar o seu entusiasmo em relação aos seus fãs, aos seus idólatras, muitos dos quais portam cartazes, faixas pedindo pautas nada republicanas, como, por exemplo, intervenção militar, fechamento do STF e do parlamento. A cada domingo comentamos o mesmo tema, portanto, não vou ficar nessa matéria, não vou me repetir para não exaurir vocês. Como já acentuado em outras oportunidades, em domingos anteriores, essa é uma conduta bastante reprovável, pois não só coloca em risco a vida dos manifestantes favoráveis ao presidente da República e dos opositores também, de todas as pessoas que se aglomeram em plena pandemia, além de, em relação particularmente às manifestações pró-Bolsonaro, além de exibirem agendas nada democráticas, como já comentado. Enquanto Bolsonaro desvia os nossos olhares para essa bizarrice, para dizer o mínimo, para esse saudosismo de períodos totalitários, ele se ocupa em ocultar, em adulterar os dados da pandemia, como tem sido amplamente noticiado. Não vou esmiuçar em detalhes o que vocês já devem estar acompanhando na mídia. Trata-se de uma conduta própria a governantes autoritários, que criam uma narrativa ficcional, mentem diante do seu povo e ocultam os fatos relativos às vidas daquelas pessoas, ou melhor, as ameaças concretas às vidas daquelas pessoas. Aliás, esse viés tão autoritário foi assinalado ontem pelo ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que concedeu algumas entrevistas à mídia e traçou um paralelo, a meu ver, bem interessante, entre a atual adulteração de dados da pandemia pelo governo Bolsonaro e a manipulação em 1975, em plena ditadura militar, dos dados sobre a então epidemia de meningite, uma epidemia de enorme gravidade. Naquela época, o governo também ocultava, também adulterava os dados da saúde pública a seu bel prazer, assim como faz o governo atual, Bolsonaro. Aliás, um saudosista, ansioso, a toda evidência, por reviver períodos autoritários da nossa história. É claro que esse tipo de maquiagem espúria de dados de saúde pública incrementa o clima de incertezas e nos gera muito medo. Medo por não termos a medida exata da situação de uma pandemia, de um vírus que ameaça a cada dia a nossa integridade física e nossas próprias vidas. Vejam aí o medo permeando a conduta espúria, a conduta canalha do presidente da República em relação a essa questão gravíssima de saúde pública. Não à toa, Bolsonaro hoje, e agora já entramos no segundo evento, Bolsonaro hoje tornou a ser
matéria de uma reportagem seríssima publicada na revista Financial Times. Deixarei aqui o link na descrição do vídeo para que vocês possam conferir. Reportagem esta intitulada, abre aspas, Jair Bolsonaro dissemina medos em relação à democracia brasileira, fecha aspas. Em primeiro lugar, me desculpem, peço perdão por não deixar a tradução aqui da íntegra da reportagem. Infelizmente, não tive tempo para tanto. De toda forma, deixarei aqui o link para que vocês possam conferir. Mas voltando ao teor da matéria publicada nessa prestigiosa revista internacional. Vejam vocês o núcleo do título: Medos associados à figura de Jair Bolsonaro. Do que trata a reportagem? Farei uma brevíssima síntese aqui para não cansar vocês. Mais uma vez, o Financial Times denomina Jair Bolsonaro de Trump tropical, mostrando as formas um tanto estranhas, um tanto peculiares, como Bolsonaro se esforça a cada dia em imitar, ou talvez para dizer melhor, não são palavras da revista, são minhas mesmo, ou para dizer melhor, para macaquear Trump, presidente dos Estados Unidos, seu congênere na América do Norte. Essa é a introdução da reportagem. Em seguida, a reportagem trata da seríssima mensagem divulgada na semana passada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo, comparando Bolsonaro a Hitler, aquela mensagem alusiva ao ovo da serpente. Já comentei a farta esta matéria aqui no canal, tampouco tornarei a me repetir para não enfadar. E aí o Financial Times prossegue mostrando a enorme ira de Bolsonaro em relação às instituições, sobretudo em relação ao Supremo Tribunal Federal. E aí esmiuça os inquéritos em curso em relação à figura presidencial. Também já tratamos dessas matérias. Por fim, a reportagem do Financial Times nos traz uma conclusão que eu considero bastante perigosa. Diz a revista, abre aspas, não acreditamos que os militares venham apoiar um eventual golpe. Contudo, os riscos à democracia da maior economia da América Latina são reais e crescentes. Fecha aspas. Portanto, vejam vocês aí o medo permeando o teor dessa reportagem. Aliás, o medo como núcleo do próprio artigo. Esse sentimento intimamente associado à figura de Jair Bolsonaro. Por fim, chegamos à melhor parte, ou talvez a pior, talvez a mais séria. A melhor parte, a parte crucial do vídeo de hoje, que diz respeito a uma reportagem publicada na revista Cruzoé desta semana, cujo link também deixarei aqui na descrição para que vocês possam conferir. Segundo a Cruzoé, com a aproximação das datas para o julgamento das ações em curso no TSE em torno de uma eventual cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, Bolsonaro tem enviado interlocutores seus ao Supremo e ao TSE para tentar, nas palavras da revista, distender, entre aspas, a problemática relação entre o executivo e o judiciário. Ainda segundo a Cruzoé, um determinado ministro que teria aceito conversar com a revista sob condição de anonimato, teria respondido a seguinte frase a um dos mensageiros presidenciais. E aí eu peço a vocês que prestem muita atenção a essa frase, que, na minha opinião, é bastante ambígua, para não dizer bem enigmática. Disse o ministro, o tal ministro anônimo, abre aspas. O que nós sentimos de Bolsonaro não é ódio, mas sim
medo, e o ser humano, acossado por medo, tende a fazer coisas insensatas. Fecha aspas. O que vocês acharam dessa frase? Vocês têm alguma sugestão de interpretação? Gostaria muito de ouvi-los a respeito. Eu tentei conceber algumas interpretações e tentei dividir a frase nos seus dois trechos principais, a meu ver. Vamos ao primeiro trecho, ao trecho relativo ao medo. Medo declarado, medo manifestado, não por um cidadão qualquer, por um mero pagador de impostos como eu e como vocês, mas por uma autoridade, por um membro da Suprema Corte, de um dos poderes da República. Medo. De que medo estaria falando esse ministro anônimo? Isso fica para lá de ambíguo. Seria, por um acaso, medo de um suposto golpe de Estado? Essa é uma probabilidade, inclusive corroborada pela mensagem do ministro Celso de Mello, em que comparava a nossa situação atual ao ovo da serpente, germinando as raízes de um possível totalitarismo. Mas seria só isso mesmo? Seria o receio de um eventual golpe de Estado? Ou seria algo além? Seria, por um acaso, medo que Bolsonaro, talvez, por intermédio dos seus tais informantes secretos privados, que ele mencionou naquela reunião do dia 22 de abril, vocês devem bem lembrar que, a par da ABIN, que é a Agência de Informações do Governo, a agência oficial, que deve mesmo ter informações de inteligência servindo a um determinado governo, Bolsonaro reconheceu que possui informantes privados. Será que o medo aludido pelo tal ministro seria um eventual receio de que Bolsonaro, por intermédio da sua rede de informantes, da sua rede de conexões, tenha descoberto algumas verdades impublicáveis acerca dos togados e esteja talvez manipulando essas verdades como meio de barganha em troca de um eventual apoio? Em outras palavras, Bolsonaro, este mesmo cujo filho embarreirou a CPI da Lava Toga para investigar dentro das normas do Estado de Direito, de acordo com a nossa Constituição e com as nossas leis, condutas, eventuais desmandos dos ministros do Supremo Tribunal, esse mesmo Bolsonaro, que parece ter se oposto ao avanço da CPI da Lava Toga, será que estaria agora de posse de informações muito delicadas acerca de alguns ou até mesmo de vários togados e possivelmente negociando um acordão para tentar se manter no cargo? Essa é uma hipótese bem plausível. Vamos à segunda parte desta frase bem enigmática. O ser humano, acossado por medo, faz coisas insensatas. Acredito que esse tipo de declaração não seja nem de longe digna, nem de um juiz de primeiro grau, que o dirá de um ministro de uma corte superior, de um dos membros de um poder da República. Por quê? Porque o que se espera dessas pessoas, que aliás são muito bem remuneradas, percebem inúmeras benesses para o desempenho de suas funções, o que se espera dessas pessoas, no mínimo, é que adotem condutas e tomem suas decisões com base em padrões objetivos, em parâmetros bem determinados, e não com base em insensatez. A ser verdadeira esta declaração, acredito que o seja, porque a revista Cruzoé me parece uma fonte bastante confiável de informações. A ser verdadeira, acredito que essa frase manifesta, desnuda uma
enorme fragilidade do nosso poder judiciário. Assim, me encaminhando agora já para a conclusão desse vídeo, percebemos nesses três eventos a figura do medo. E aqui não estou me referindo a risco. Risco é uma palavra que eu costumo usar muito aqui no canal e que, como vocês bem sabem, sobretudo vocês que lidarem com gerenciamento, análise de riscos, vocês bem sabem que riscos são, por definição, uma realidade objetiva, são uma avaliação de um grau de probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Ao contrário, medo não tem nada de objetivo, pelo contrário, saímos aqui do plano objetivo para a mais pura subjetividade. Medo está em cada um de nós. O medo não está associado às circunstâncias concretas de um determinado risco. Medo é apenas medo, é um receio inexplicável de ocorrência de um determinado evento. E o que eu gostaria de passar a vocês, de debater com vocês, com essa pequena digressão sobre a diferença entre risco e medo, é que acho muito conclusivo que esses três eventos estejam intimamente relacionados à palavra medo, palavra esta que é mencionada com todas as letras, tanto na reportagem do Financial Times, quanto na declaração do tal ministro anônimo do Tribunal Superior. Portanto, esse medo, a meu ver, essa é a minha percepção, vocês podem ter um entendimento diferente, adoraria ouvi-los também. Na minha percepção, a presença, tanta menção assim a essa palavra medo, demonstra que Bolsonaro já ultrapassou os limites do âmbito de uma conduta objetiva, de uma conduta impessoal e já adentrou na subjetividade de cada um de nós, já nos afetou enquanto indivíduos, gerando medo, ou pelo menos permitindo que a sua figura desperte em nós essa sensação extremamente subjetiva. E o medo, esse sentimento negativo, esse sentimento paralisante, ele se torna um obstáculo ao curso da vida das pessoas. O medo castra a nossa inteligência, o medo inibe as nossas atividades, as nossas iniciativas. O medo não é um sentimento desejável a ser nutrido pelos cidadãos de um país minimamente saudável. Portanto, acredito que tantas menções assim a essa palavra, a essa pequena palavra de 4 letras e que resume um sentimento indescritível, um sentimento de paralisia, é mais um indicativo de que Bolsonaro já ultrapassou todos os limites do que se espera de um governante, já adentrou na nossa esfera de subjetividade e deve sim ser deposto o quanto antes, dentro das normas do Estado de Direito, de acordo com a nossa Constituição e com as nossas leis, e não como teria dito o tal ministro, por parâmetros insensatos, por meios insensatos, mas sim sempre de acordo com o Estado de Direito, porque se não respeitarmos essas normas, se nos desviarmos delas, quem estará em risco, e agora falo em risco, seremos nós, cujas liberdades individuais estarão francamente ameaçadas. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.